Olá, pessoal! Estamos mais uma vez com Medicina Explicada, um programa, um podcast da instituição Med Brasil, uma instituição que desenvolve cursos de pós-graduação médica e que congrega aí os professores e professoras oriundos da Universidade Federal de São Paulo, todos eles com mestrado, todos com doutorado, um compromisso maravilhoso que esses grandes mestres no Brasil juntaram-se para que pudéssemos desenvolver educação médica continuada, sempre pautada na ética e profissionalismo. E hoje nós estamos com um grande professor, um grande mestre, professor Dr. Daniel Mandione, que vai falar um pouco mais sobre o curso de pós-graduação em nutrologia, mas mais do que isso, ele vai trazer algumas informações para que vocês, médicos e médicas, em todos os locais do Brasil, possam agregar algumas informações da nutrologia e compor, assim, melhor a sua formação. É uma grande honra, professor Daniel Magnoni, estar conosco aqui conosco nesse programa Medicina Atualizada. É um prazer para mim também estar com vocês. A MED Brasil tem um nome muito importante no mercado em pós-graduação, em educação, reciclagem, atualização. E a nutrologia, eu acho que faz parte do rol das boas especializações hoje, aquelas que preenchem de uma forma bem objetiva a lacuna na formação médica. Não somente especializando em nutrologia, mas também dando apoio a outras especialidades, como clínica médica, cardiologia, cirurgia, terapia intensiva, para exercer a profissão médica de uma forma mais eficaz, mais efetiva e cientificamente mais embasada. De novo, é um prazer estar com vocês e iniciar agora no mês de agosto a nossa pós-graduação em nutrologia. Muito bom, professor. Professor Daniel, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a sua formação, o seu histórico no desenvolvimento desses últimos anos com a medicina, por gentileza. Uma oração baseada na vida acadêmica, na vida prática. Eu me formei pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, fiz pós-graduação na Unifesp, especialização em cardiologia, clínica médica, nutrição enteral e parenteral e nutrologia. Fiz também o MBA de marketing na ESPM e dirigi por 2 anos a pós-graduação em saúde da SPM. Atualmente, sou presidente do Instituto de Metabolismo e Nutrição IMEM, que é um nome muito conhecido na área de nutrologia, principalmente na área de nutrologia intra-hospitalar, na medida que nós somos a maior empresa, o maior centro que congrega profissionais de saúde e atua na terapia nutricional nos principais hospitais da cidade de São Paulo. Também coordeno a área de nutrologia do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e sou responsável pela nutrologia do Hospital do Coração aqui em São Paulo. Na vida acadêmica nos leva a muitas atividades, já tenho 26 livros em terapia nutricional, muitas publicações internacionais, muitas ações baseadas na nutrologia como terapia, mas uma nutrologia no dia a dia, na prática, naquilo que o profissional de saúde precisa conhecer no seu consultório, naquilo que ele precisa conhecer na sua atividade dentro dos hospitais, porque hoje a saúde pede integração multidisciplinar. E é isso que nós vamos fazer na nossa pós-graduação. Não será uma pós-graduação baseada unicamente em conhecimento, que as pessoas, às vezes, podem conseguir num paper moderno, referência de uma sociedade médica, uma diretriz. Mas uma pós-graduação, professor, onde nós vamos aliar a prática clínica, o nosso corpo docente de quase 30 médicos dentro da nossa pós-graduação, vão mostrar o que realmente se faz. Quer dizer, a nossa pós-graduação vai ser aquela pós-graduação focada no mercado, na necessidade dos profissionais de saúde, em dar aos seus pacientes o que tem de mais moderno, atual e verdadeiramente cientificamente comprovados. Basicamente é isso.
Poxa, a gente fica impressionado, professor Daniel, porque a gente fica acreditando que, às vezes, observa o mercado e a gente fica pensando: "Puxa, poderia termos cursos diversos de pós-graduação com mais substância, com mais, comprometimento, com mais, conhecimento para ser compartilhado". Olha aí, temos. O professor Daniel é uma referência nacional, uma referência nacional. E é uma honra muito grande, professor, contá-lo contar com a sua presença, na MED Brasil. Professor, qual a inserção e intersecção da nutrologia com as demais especialidades médicas, por gentileza? Olha, professor, vou contar uma história que permeia o início de muitas conferências que eu dou. É, o senhor sabe que todo médico, toda especialidade se vangloria de ser a mais importante, existe até muitas piadas sobre isso, cirurgião cardíaco, neurocirurgião, clínico, endócrino. E eu vou lhe contar uma coisa: o homem nasceu de tribos que foram melhorando geneticamente e conquistando espaços. Então imagine aquela tribo que vagava pelo norte da África, pela região oeste da África, onde se acha que foi encontrados os resquícios do Homo sapiens. Essa tribo guerreava, saía em campo, voltava, e às vezes apareciam pessoas com doenças. Quem que tratava? Professor, não era o cirurgião, não era o cardiologista, não era o intensivista, era uma pessoa daquela tribo que cozinhava, fazia caldos, chás, infusões, o embrião da primeira especialidade da medicina, que é a nutrologia. As outras especialidades não gostam muito disso, mas essa é a verdade. A primeira especialidade da medicina foi a nutrição. Se tratava feridas com caldos, chás, se tratava convalescentes com sopas, cremes, legumes, pães. Era terapia nutricional, salvando vidas e nos tornando o que nós somos hoje. E agora, cada vez mais se percebe que a nutrologia deve fazer parte da equipe multiprofissional de atuação na terapia, na prevenção, no tratamento dos pacientes. Hoje em dia não se fala de tratamento da dislipidemia, da diabetes, da hipertensão, mas focada na cardiologia e também na insuficiência cardíaca, sem falar do apoio nutricional, fornecendo suplementos, suplementos proteicos, fazendo diagnóstico, conduzindo a suplementação de vitaminas, minerais e óleos elementos. Hoje se fala da terapia nutricional perioperatória. O cirurgião bem formado sabe que cuidar do seu paciente, às vezes com antibiótico, outras vezes com terapias de fisioterapia, de melhora da musculatura, mas sabe também que a nutrição adequada perioperatória permeia os grandes trabalhos científicos. A pediatria, sem dúvida nenhuma, o professor sabe, já há muito tempo atua na alimentação da criança. Mas hoje em dia nós temos também o geriatra com necessidade de conhecer nutrição, porque tratar a terceira idade pressupõe prevenir e tratar a sarcopenia, prevenir e tratar a caquexia. Nós vamos mostrar e vamos discutir quando dar hormônios, se dar hormônios é correto ou não, quando dar elementos, como manipular e dar suplementos específicos em cada patologia. Hoje em dia nós falamos muito, e o senhor falou em alguma live que eu já ouvi, sobre a disbiose. E a disbiose intestinal, que acomete muita gente que viaja, que come fast food no dia a dia, pode e deve ser tratado também com prebióticos e probióticos. Não sei se o senhor sabe, mas as bactérias boas do nosso intestino pesam 3 quilos e o nosso cérebro pesa 900 gramas. Quer dizer, cuidar desse pool de bactérias que existe no nosso intestino, especificamente dando probióticos para cada patologia, para cada perfil do paciente, faz parte da terapia de consultório mais moderna, mais adequada e mais eficaz. Então, muitas especialidades, muitas pessoas formadas em gastro, pneumo, cardio, terapia intensiva, em cirurgia, em endócrino, em pediatria,
em geriatria precisam ter conhecimentos de nutrologia. E é isso que a nossa pós-graduação vai fazer. Vai suplementar o conhecimento médico nas especialidades ou formar nutrólogos para trabalhar no nosso novo mundo. No mundo que a pirâmide está mudando, nós temos muitos idosos, no mundo que a desnutrição e tratamento específico dela faz parte de ações estatais, institucionais, científicas, acadêmicas. Então é isso, a nutrologia vai se inserir cada vez mais no dia a dia do tratamento, da prevenção e da cura baseada nas evidências científicas. Perfeito, professor. Nossa, eu nunca vi uma explicação tão completa como essa. Realmente, a nutrologia interage mesmo com várias especialidades médicas no focar, ao focar na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças relacionadas ao estado nutricional, colaborando, sem dúvida nenhuma, com equipes multidisciplinares para otimizar a saúde dos pacientes. Essa sua explicação ela foi muito, muito interessante. A nutrição pode ser uma ferramenta de terapia? Ela é uma ferramenta de terapia na medida que ela é bem feita. Por isso, a necessidade de pós-graduação que forme corretamente. Eu, como professor, eu às vezes digo que também na nutrologia nós temos muita pagelança, muita fake news no nome moderno. Existem pessoas mal formadas ou formadas em pós-graduações sem rigor científico, sem rigor acadêmico, que instruem, ensinam e reciclam mal. A terapia baseada na nutrologia séria é uma das maiores ferramentas. Hoje em dia não se pode tratar gastrite, esofagite, sem conversar e sem adequadamente indicar a terapia nutricional. Veja um exemplo básico. Às vezes se fala muito de ômega 3. E nós vamos discutir o ômega 3 na verdade dos fatos, o ômega 3 baseado em evidências. Nós podemos aumentar 2 ou 3 dias da gestação no final da gestação e fazer a criança crescer mais 600 gramas. Isso se pode ser feito com DHA, um tipo de ômega 3. Nós podemos melhorar o aporte de vitaminas e minerais manipulando o suplemento e tirando aquele idoso da sarcopenia, que é um fator de risco de morbidade e mortalidade. Nós podemos atuar no perioperatório, dando aporte proteico específico e melhorando o pós-operatório, a cicatrização, a imunidade, a neoformação óssea. Então, a terapia nutricional é uma ferramenta muito antiga, remonta daquela tribo de milhões de anos, mas está na frente do seu tempo hoje, atuando junto às demais especialidades. Outro Mu ponto importante, se o senhor me permite, é o Claro. conceito multidisciplinar. Na nossa pós-graduação, basicamente formada e desenvolvida para atuar para médicos, eu trarei também profissionais de notório saber da área de nutrição, da área de fonoaudiologia. Hoje, 17% dos pacientes internados têm disfagia. E esses pacientes têm que ser tratados com manobras, exercícios e procedimentos que vão identificar o tipo de disfagia para evitar as famosas pneumonias respirativas. Nós teremos fonoaudiólogo com mestrado, doutorado, pós-doc, autora de trabalhos científicos, que vai explicar como, quando e de que forma melhor tratar os pacientes com disfagia. Vamos discutir exames como calorimetria, bioimpedância. Vamos nos aprofundar, professor, no limite da ética, da indicação de hormônios na fragilidade, de hormônios no ganho de massa magra. O nosso aluno vai sair da pós-graduação sabendo o que é correto cientificamente. Não vamos dar achismos, vamos apresentar casos clínicos, vamos apresentar dados laboratoriais, discussões baseadas na verdade científica. E a terapia nutricional, hoje séria, tem que ter verdade científica. Perfeito. Logicamente que a nutrição é fundamental como terapia, auxiliando na prevenção e tratamento de diversas condições médicas, como o professor Daniel está explicando, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Olha, eu já estou animada. Esse curso, as suas palavras já animam qualquer um que
esteja ouvindo e vendo esse podcast Medicina Explicada. Professor, a alimentação sempre esteve relacionada à sobrevivência. No entanto, hoje podemos correlacioná-la com as terapias farmacológicas? Sem dúvida nenhuma, e o senhor tocou num dos pontos importantes e quem não está ouvindo vai concordar conosco. Vamos pegar o exemplo clássico da obesidade. E hoje existem aqueles análogos do GLP-1, tão famosos, contrabandeados ou não, utilizados, emagrecendo as pessoas adoidadamente. Mas será que o nutrólogo sério não tem que conhecer o mecanismo farmacológico? Não é simplesmente tratar uma obesidade por uma desnutrição. Não é tirar o que ele alimenta, é entender que pacientes individualmente suplementar vitaminas, minerais, indicar as melhores proteínas e, com isso, sem dúvida nenhuma, tratar o paciente de uma forma efetiva. As terapias farmacológicas, junto com a terapia nutricional, fazem parte do arsenal. Quando, como indicar, corretamente indicar, nós, professor, infelizmente, na nutrologia, nós temos também muita fake news, muitas verdades ditas ao léu nas mídias sociais, e isso nós precisamos trabalhar, fazer os nossos alunos entenderem o que é uma fake news. Veja, por exemplo, não necessariamente é fake news, mas indo bem de acordo com aquilo que o senhor falou, a cirurgia de obesidade extrema, a cirurgia metabólica, isso não é uma terapia finalizada. Nós trocamos uma doença, obesidade, por uma outra doença que é uma síndrome desabsortiva. O paciente realmente emagrece, mas emagrece de uma forma doentia, porque ele para de absorver nutrientes especiais, vitaminas, minerais, ferro, zinco, vitamina B12, principalmente, ácido fólico. Então, o nosso nutrólogo vai saber manipular perfeitamente a terapia pós-cirurgia bariátrica. Nós estamos trazendo doutores aí na parte clínica, na parte cirúrgica da cirurgia bariátrica, renomados internacionalmente, com publicação nas grandes revistas, que vão entender, fazer o nosso cliente, nosso aluno entender perfeitamente quando, como indicar e como tratar no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Então, a farmacologia é uma ferramenta da nutrologia, a farmacologia é uma farmacoterapia atual e junto com a terapia nutricional. Não vamos dizer de comida, de dieta, vamos começar a falar em terapia nutricional. Perfeito. É lógico, né, professor, que a alimentação pode potencializar ou interferir na eficácia de terapias farmacológicas, sendo essencial considerar a interação entre nutrientes e medicamentos no manejo do clínico. Professor, a obesidade vista como epidemia pode ser tratada somente com alimentação e dietas? Muito difícil, porque nós temos componentes sociais, emocionais, nós temos várias formas de entender a obesidade. Inicialmente, lógico, o nosso aluno vai aprender as melhores dietas, as melhores indicações, vai entender o que é uma escolha saudável, que é isso que tem que ser passado aos pacientes, ensinar a escolha saudável, evitar anorexia, bulimia, ortorexia, vigorexia, todas essas xias modernas que existem soltas por aí e acometendo os nossos pacientes. Então, nossos alunos vão entender isso, vão entender como se trata esses distúrbios comportamentais, vão poder indicar as melhores terapias e, no caso da obesidade, dar o tratamento inicial, estabelecer uma relação médico-paciente, isso é muito importante, adequada, embasada na confiança, e a partir daí indicar a farmacologia mais adequada a cada perfil de paciente. Tratar a obesidade, professor, não é uma receita de bolo, a gente não abre uma gaveta e entrega uma fórmula. Tratar a obesidade hoje é entender o paciente e fazer a indicação da melhor terapia de uma forma individualizada. Perfeito. Olha, eu acho essa sua explicação também, puxa, ela deveria estar na mente de todos os médicos do Brasil e médicas também. A alimentação
embora a alimentação seja importante, o tratamento eficaz da obesidade geralmente não, requer sempre, né, uma abordagem multidisciplinar, incluindo atividade física, suporte psicológico, em alguns casos intervenção até mesmo medicamentosa ou cirúrgica, mas é muito importante essa sua fala, porque ela complementa o que muitos médicos estão escutando esse Medicina Explicada, para que eles possam parar para pensar: puxa, eu acho que eu deveria refazer os meus conceitos. Não é bem assim que eu havia aprendido. Vamos empenhar em fazer algo que seja realmente baseado em ciência e não no achismo, como o próprio professor Daniel vem repetidamente falando aqui conosco. Professor, qual o grande erro nas dietas, dentro da sua concepção, qual o grande erro nas dietas da moda? Elas têm algum benefício na saúde? Olha, professor, o senhor tocou num ponto. O consultório de nutrologia é muito difícil na medida que toda semana existe uma dieta da moda. Eu já nem sei o nome da dieta Atkins, dieta paleolítica, dieta do carboidrato, dieta do abacaxi. Na verdade, quando você exclui muito alimento, a pessoa emagrece. E a dieta da moda é efetiva de uma forma maligna, porque ela emagrece, e os amigos das pessoas veem aquela pessoa magra, vão no consultório e aquilo do médico, né, ou da médica que tratou, e a pessoa entra num ciclo vicioso de ter muito paciente, mas também tratar mal os seus pacientes, e depois esses pacientes não voltam. A dieta da moda não existe. Existe uma dieta com baixa caloria, baixo açúcar, baixa gordura, indicada e individualizada. Por quê, professor? A dieta da moda, ela não fideliza. Existem trabalhos científicos que, por melhor que ela seja, o paciente não consegue fazer por mais de 2 anos, porque ele tem uma vida social, cultural, familiar, que pressupõe comer adequadamente. Alimentar adequadamente. O importante é reduzir o consumo calórico, e isso nós temos um consumo calórico muito grande em termos do dia a dia. Então, educar o paciente para a redução do consumo calórico e, às vezes, usar ferramentas farmacológicas é a melhor forma. Deseducar da forma de que tenho que fazer uma dieta que está na revista tal ou aparecendo no programa tal. Você tem que conversar com o paciente e saber explicar, porque aquela dieta que o artistazinho famoso falou que fez é extremamente inadequada. Explicar para ele, por exemplo, que ele não vai ficar a vida inteira nessa dieta. O jejum intermitente é muito bom, emagrece. A dieta do abacaxi é boa, emagrece. A dieta da lua nem se fala. Se for lua cheia, é melhor ainda. Mas não fideliza, não se segue. Eu vou falar, desculpe a palavra, mas o speech, né? O discurso do médico é muito difícil. Ele tem que ter um embasamento teórico muito bom, que a nossa pós-graduação vai dar, tá? Não tenha dúvida alguma. Esse embasamento teórico na dialética do discurso do consultório é que fideliza o paciente e tem efetividade. Então, dieta da moda é bonita, é fashion, mas não serve para nada. Pois é, professor. As tais dietas da moda realmente carecem de embasamento científico. Pode ser, são normalmente desequilibradas e não sustentáveis. Elas levam a deficiências nutricionais e o tão chamado efeito sanfona. Elas realmente, raramente oferecem benefícios duradouros à saúde ou nunca oferece benefícios duradouros à saúde. Professor, falando da sarcopenia e caquexia, que é o que o professor acabou de falar, são a mesma coisa? São diagnósticos semelhantes e com semelhante enfoque terapêutico? De forma alguma, as pessoas, até colegas nossos, não se aprofundam nesse conhecimento e acham que é a mesma coisa. A caquexia e a sarcopenia se diferenciam na medida que a caquexia é inflamado, a pessoa é inflamada, tem inflamação. Caquexia secundária é um câncer. A sarcopenia
ela não tem inflamação, ela tem desnutrição e perda de massa magra. A caquexia tem perda de massa magra, desnutrição, mas tem inflamação associada, porque ela vem de alguma doença, como insuficiência cardíaca grave, tratamento de um câncer muito exacerbado na agressão ao ser humano. Nós temos que entender como nutrir esse paciente. Sem dúvida nenhuma, é como o professor falou, com atividade física e nutrição adequada. E agora, o nosso aluno vai saber que tipo de atividade física e como nutrir para a atividade física. Os pacientes no consultório perguntam, doutor, creatina, glutamina, arginina, que horas eu tomo? Whey protein, que horas eu tomo? Vitamina B12. Então, o nosso aluno vai entender que momento do dia e que momento da atividade física se vai se fazer uso desses suplementos especiais antes ou depois da atividade física. Se for antes, se for um carboidrato, simples ou complexo. Se for depois, uma proteína, um aminoácido, um peptídeo, que tipo de proteína, que tipo de aminoácido. Então, nutrir a sarcopenia, indo um pouco mais à frente, nutrindo o paciente para ganhar massa magra, tem que ser baseado em conhecimento adequado. Porque nós podemos cometer erros, podemos, por exemplo, encher o paciente de creatina, ele vai inchar, mas não vai ganhar massa magra. Tem alguns trabalhos, professor, que comparam essas pessoas bombadas da academia, inchado pelo uso de creatina, com pessoas que só fazem atividade física. E aí se viu uma massa magra maior naquele grupo bombado e menor no outro, mas a força completamente diferente. Não adianta você ficar bonito na academia se o seu músculo não tem força. E para o seu músculo ter força, você tem que entender o que comer, quando comer, de que forma e o subtipo do alimento. É isso que nós temos que ensinar. E nós vamos ensinar isso também. Isso, sarcopenia é a perda de massa e função muscular bem relacionada ao envelhecimento, enquanto a caquexia é uma síndrome complexa associada a doenças crônicas, caracterizada por parte de peso, de perda, né, de peso involuntário e atrofia muscular. E os enfoques, né, professor, terapêuticos diferem, sendo a sarcopenia tratada com nutrição adequada, e exercícios e caquexia. A caquexia requer manejo da doença subjacente e suporte nutricional especializado. Isso tudo que o professor acabou de dizer, professor Daniel, vai fazer parte do seu curso de pós-graduação em nutrologia. Olha, é muito bom conversar com o professor, viu, professor Daniel? Você tem uma maneira de dizer direto, uma maneira de dizer direta, perdão, uma maneira clara e tudo isso embasado em ciência, baseado em evidência. Isso é muito bom, professor. Obrigado. Os Eu próprios. escrevi um livro, só Sim, contando, o senhor tocou num tema central. Eu sou muito envolvido com o tratamento da sarcopenia. Vendo isso, a gente sabe que a sarcopenia começa a acontecer para qualquer um a partir dos 50 anos. O ser humano começa a perder massa magra. Eu escrevi um livro chamado Envelhecimento, Sarcopenia e Nutrição. Foi um sucesso editorial, e esse livro mostra exatamente isso. O envelhecimento, porque se perde massa magra inexoravelmente do envelhecimento, a sarcopenia, nas suas multifacetadas apresentações clinicamente, e a nutrição indicada ao paciente sarcopênico, idoso ou não, pós-operatório ou não. Esse tema nós vamos ter 2 módulos ou até 3 módulos sobre isso, porque isso faz parte do dia a dia do consultório. Por exemplo, quando pedir uma calorimetria indireta, quando pedir uma bioimpedância, nós vamos ter um módulo só ensinando quando pedir e como interpretar. Porque não adianta no consultório você pedir para fazer no laboratório famoso uma bioimpedância, chega lá e fala, você tem 17% disso, 30% disso, 20% disso, repete daqui 6 meses. Não, tem que entender que tipo de perda de massa magra, quanto ele tem de água, gordura, músculo e osso, e mudar a vida e o perfil de vida desse paciente. Então, o termo sarcopenia me traz muito direto no meu core business de interesse da vida pelos meus pacientes, e esse ponto que o senhor tocou é principal. É a pós-graduação focada no que o consultório quer.
do que o paciente do consultório pede ao médico. Perfeito. Professor, probióticos, estão na moda, né? A terapia em nutrologia pode utilizar dessa ferramenta? Quais os acertos e erros na prescrição de probióticos? Probiótico, professor, é a vedete da moda. Vedete é uma palavra antiga, né? Talvez para mim, talvez para o senhor, mas É, talvez às vezes os jovens não sabem o que é vedete. Vedete era aquela sim. pessoa famosinha. É a digital influencer, é a pessoa famosa de hoje, o influencer famoso. Antigamente, os nossos avós chamavam de vedete. Então, o probiótico é emergente no conceito do dia a dia das prateleiras das farmácias. E o brasileiro fala quanto uma caixinha que tem 20 bi, 30 bi, 50 bi, 100 bi, 200 bi, ele tenta comprar que tem mais cepas e mais números de bilhões de bactérias. Não é tão simples assim, professor. O probiótico é um ser vivo, é uma bactéria. E essa bactéria, quando cai no nosso trato gastrointestinal e não encontrar o substrato, que é o prebiótico, ela sai no intestino. Então, não interessa somente dar o probiótico, nós temos que dar o probiótico com o prebiótico. O prebiótico é a fibra solúvel. E aí eu vou explicar melhor. A bactéria probiótica, eu já falei no começo, nós temos 3 quilos de bactérias boas no intestino e o nosso cérebro pesa 900 gramas, tá? A bactéria prebiótica que nós damos aos nossos pacientes, ela chega no intestino e consome fibra solúvel. Essa bactéria produz uma substância chamada ácido graxo de cadeia curta. Esse ácido graxo de cadeia curta é um nutriente da célula intestinal. Então, quando nós temos a mucosa intestinal careca, assim como eu sou, como o senhor está começando a ficar, o famoso a mucosa careca, essa mucosa careca, ela não absorve. Nós temos que regenerar essa mucosa intestinal. Como é que ela regenera? Se as células intestinais se desenvolverem, aumentarem o número de célula intestinal. Como é que ela aumenta? Se tiver nutriente para a célula intestinal. E esse nutriente é o produto da digestão da fibra solúvel pelo probiótico. Então, tratar a disbiose intestinal pressupõe dar probiótico e dar prebiótico. Muitos profissionais médicos desavisados, leitores das fake news que existem no mundo, receitam probióticos 100 bi, 20 bi, 50 bi, manda o paciente comprar probiótico fora do Brasil, porque no Brasil nós temos somente até 25 bi, e não explicam a terapia nutricional relacionada ao consumo do probiótico, a necessidade de aumentar de 3, de 1 para 5 porções de alimentos do reino vegetal, e principalmente aqueles alimentos vegetais ricos em fibra solúvel. Nós vamos ensinar a diferença entre fibra solúvel e fibra insolúvel. A fibra insolúvel faz funcionar o intestino. A fibra solúvel, ela é digerida pelos probióticos e aí vão produzir o ácido graxo de cadeia curta e vão fazer proliferar e melhorar a nossa barreira intestinal, as nossas células intestinais. Então, o probiótico é uma ferramenta moderna quando bem usada. Quando mal usada, é um gasto ao paciente. E os nossos alunos vão saber identificar a necessidade de que tipo de bactéria, que existem 50 tipos de bactérias, e identificar qual probiótico tem que ser dado, não simplesmente um remédio que tenha 50 bilhões de bactérias, mas que tipo de cepa e que tipo de fibra, de nutriente para essas cepas que vai ter que ser indicado. Professor, chegamos ao final, mas eu não posso deixar de dizer que essa foi uma dos medicina explicada mais interessantes que eu pude ter a honra de fazer, porque a sua forma de explicar e ensinar é quase que é singular, é ótima. E eu tenho certeza absoluta que seus ex-alunos dos cursos que o professor teve a oportunidade de ministrar e os que vão iniciar agora também pela Med Brasil vão ter muito o que aprender. Muito obrigado. Eu queria lhe pedir apenas que pudesse se dirigir aos seus ex-alunos dos cursos que o professor já participou e aos futuros alunos da Med Brasil,
para aquela palavra de estímulo, para aquela palavra de acolhimento, dizendo o que é que o professor pretende fazer com o curso de pós-graduação e o quanto que o senhor, olhando para trás, se sente honrado pelo que fez em ensino, através do Muito ensino. obrigado pelas suas colocações. Eu não sou tanto assim como o senhor falou, É sim. mas muito obrigado. A pós-graduação da MED Brasil, junto conosco, vai ser uma pós-graduação focada na ética, na ciência, no comportamento médico adequado aos novos tempos. A pós-graduação vai formar o médico nutrólogo ou vai dar conhecimento de nutrologia em pós-graduação para uma outra especialidade de uma forma eficaz, objetiva, pragmática e que ele precisa ter no seu dia a dia do consultório, no seu dia a dia dos hospitais. A pós-graduação em nutrologia da MED Brasil vai se diferenciar e já está se diferenciando, a nossa grade está montada, de todas as outras pós do mercado, porque ela vai formar o que o médico precisa saber, vai formar médicos que vão fazer aquilo que ele precisa. Não vamos ter teoria desnecessária, não vamos ter práticas enroladoras, nós vamos ter efetivamente uma pós-graduação dentro do conceito que a MED Brasil sempre luta, com ciência, com formação acadêmica, com conhecimento internacional, trazendo no decorrer do curso, inclusive, algumas inserções novas que vão acontecer, professor. Nós temos um curso de quase 2 anos, esse curso de 2 anos, a medicina vai mudar. Então, um dia nós vamos chegar e falar, pessoal, a programação é essa, além disso, nós vamos trazer aqui uma outra novidade que saiu no congresso da semana passada. Então, vai ser uma coisa dinâmica, atual, não é estática e que vai formar o aluno e vai tornar o nosso aluno um conhecedor da nutrologia, um fã da nutrologia, que vai ter a terapia nutricional associada à nutrição dos seus pacientes. Não vamos falar em alimentação, não vamos falar mais de dieta, vamos falar de terapia nutricional e nutrição. Basicamente é isso. E, de novo, agradeço muito vocês terem me procurado, convidado. Eu nunca aceitei convite em outros tipos de pós-graduação antes de conhecer o corpo clínico das outras especialidades. E conhecendo o corpo clínico das outras especialidades da MED Brasil, eu identifiquei o grupo de profissionais sérios, éticos e embasados cientificamente que formam médicos em pós-graduação adequados e modernos. Um grande abraço. Professor, poxa, professor Daniel Magnoni, muito obrigado pela sua participação no Medicina Atualizada, muito obrigado por você desenvolver o curso de pós-graduação da MED Brasil. É uma honra poder contar com a presença sua e nos vemos, pessoal, mais uma vez no próximo Medicina Explicada, que é um podcast da MED Brasil. Mais uma vez, pessoal, um grande abraço, obrigado pela atenção e nos vemos na próxima.